Jesus fez um alerta para aqueles que estavam rejeitando a Ele, não estavam aceitando a Ele como Messias e nem como Filho de Deus. Você é muito bem-vindo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar. Que o nosso Senhor Jesus te abençoe grandemente. Se você ainda não se inscreveu no canal Jaboque, se inscreva, ative o sininho se quiser receber as notificações. Faça seus comentários, dá o seu like e compartilhe os nossos vídeos. Nós vamos ver sobre este alerta que o Senhor Jesus fez logo após a nossa vinheta. E neste alerta ele usou a comparação de uma mulher pelo que ela fez para ter conhecimento. Vamos ao nosso tema: condenados por uma mulher, a rainha de Sabá. O nosso texto base está em Lucas, capítulo 11, verso 31, a parte A, que diz: a rainha do sul se levantará no dia do juízo, juntamente com os homens desta geração, e os condenará, pois ela veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. Que interessante quando Jesus ele traz esse alerta para aqueles que estavam rejeitando a ele, para os fariseus. A rainha de Sabá, ela é citada por Jesus como a rainha do sul, pois o reino de Sabá ficava na parte sul da Arábia. Eles eram conhecidos como sabeus ou como salbaeanos. E no livro de Jó, que é tido como o livro mais antigo da Bíblia, cita sobre Sabá. Jó capítulo 6, verso 19: os caminhantes de Tema os veem, os passageiros de Sabá esperam por eles. É interessante que a região de Sabá era uma região muito rica. Ela era rica em ouro, em especiarias, em perfumes valiosos. E Salomão, no Salmo messiânico, ele fala sobre Sabá. Salmo 72, verso 15. Que ele tenha longa vida, ele traga um ouro de Sabá, por ele intercedam sem cessar e o bendigam todos os dias. É tremendo a gente entender que Sabá é mencionado várias vezes na Bíblia. E no livro de Mateus, diz o lugar de onde veio a rainha de Sabá, mas citando como os confins da terra. Mateus capítulo 12, verso 42, a rainha do sul se levantará no dia do juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra. É muito interessante a gente entender que existem algumas versões que trazem essas diferenças para nos trazer até esclarecimento. E a Bíblia ela não fala o nome dela, mas a Bíblia mostra que a fama de Salomão chegou até aos ouvidos dela. 1 Reis, capítulo 10, verso 1. E ouvindo a rainha de Sabá a fama de Salomão acerca do nome do Senhor, veio prová-lo com questões difíceis. Olha, ela era uma mulher muito rica, mas era uma mulher muito atenta às coisas que estavam acontecendo, e ela ouviu acerca do nome do Senhor, e ela veio até onde Salomão estava, e ela não veio de mãos abanando, não, ela trouxe presentes para o rei Salomão. 1 Reis, capítulo 10, verso 2. E chegou a Jerusalém com uma grande comitiva. Olha como ela era uma pessoa rica, com uma região rica, com camelos carregados de especiarias e muitíssimo ouro e pedras preciosas, e foi a Salomão e disse-lhe tudo quanto tinha no seu coração. Então vamos entender esta viagem que ela fez. Segundo os estudiosos bíblicos, ela viajou cerca de 2.000 quilômetros. Ela tinha um objetivo. Ela queria ver se realmente Salomão era tão sábio
como ela havia ouvido e ela quis comprovar. Ela fez uma viagem longa, cansativa, porque ela veio montada em camelos, mas ela veio ter conhecimento daquilo que ela tinha ouvido. 1 Reis capítulo 10, verso 3 fala: e Salomão lhe deu respostas a todas as suas perguntas, nada houve que não lhe pudesse esclarecer. As respostas que Salomão deu, a sabedoria que Salomão tinha, foi Deus que havia dado a ele. E a rainha de Sabá, ela era observadora. Ela observou cada detalhe da casa onde Salomão morava, dos servos de Salomão, dos alimentos que eram servidos, e também ela prestou atenção como Salomão adorava ao Senhor. E a Bíblia fala que ela ficou maravilhada. A Bíblia fala que ela ficou fora de si. 1 Reis capítulo 10, verso 4 e verso 5. Vendo, pois, a rainha de Sabá toda a sabedoria de Salomão, e a casa que edificara, e a comida da sua mesa, e o assentar de seus servos, e o estar de seus criados, e as vestes deles, e os seus copeiros, e os holocaustos que ele oferecia na casa do Senhor, ficou fora de si. Ela era muito observadora, e ela comprovou que tudo o que ela tinha ouvido ainda era menos do que realmente Salomão era. 1 Reis, capítulo 10, verso 6 e verso 7. E disse ao rei: era verdade a palavra que ouvi na minha terra, dos teus feitos e da tua sabedoria, e eu não cria naquelas palavras, até que vim e os meus olhos ouviram. Eis que não me disseram metade, sobrepujaste em sabedoria e bens a fama que ouvi. O que ela tinha ouvido e o que ela tinha visto não era nem metade da realidade que ela tinha comprovado. E ela fala que aqueles que convivem com Salomão, aqueles que trabalham, que servem a Salomão, são felizes, porque eles tinham acesso e ouvirem da sabedoria dele, desfrutarem da sabedoria do rei Salomão. 1 Reis capítulo 10, verso 8, bem-aventurados teus homens, bem-aventurados teus servos, que estão sempre diante de ti, que ouvem a tua sabedoria. Mas também ela bendisse ao Senhor. Ela reconheceu que Deus, ele se agradou de Salomão e que o Senhor estava mostrando que ele ama Israel por ter escolhido a Salomão para reinar. 1 Reis capítulo 10, verso 9, bendito seja o Senhor teu Deus, que teve agrado em ti para te pôr no trono de Israel, porque o Senhor ama Israel para sempre, por isso te estabeleceu rei, para fazeres juízo e justiça. Ela estava comprovando que Deus deu a Salomão sabedoria para Salomão ser um rei justo, para Salomão reinar sobre o povo amado de Deus. Ela bendisse ao Senhor por ter dado toda aquela sabedoria que Salomão tinha, e também porque Deus fez o rei de Israel ser um juiz justo. No nosso texto base, Jesus fala justamente que esta mulher se levantará no dia do juízo para condenar aqueles homens que estavam ouvindo a Jesus, estavam desprezando, porque ela tá onde ela estava, lá em Sabá, ela ouvindo sobre a fama de Salomão, ela não acreditou e ela foi conferir. Segundo Crônicas, capítulo 9, verso 1, a rainha de Sabá soube da fama de Salomão e ela foi a Jerusalém para pô-lo à prova com perguntas difíceis. Quando chegou acompanhada de uma enorme caravana com camelos carregados de especiaria,
grande quantidade de ouro e pedras preciosas. Foi até Salomão e lhe fez todas as perguntas que tinha em mente. E aqueles homens, conhecendo a Jesus, eles tinham esse privilégio, mas eles desprezavam, eles rejeitavam. Mas a rainha de Sabá, que viajou 2.000 quilômetros de Sabá até Jerusalém, montada em camelo, não mediu esforços para ver aquilo que ela havia ouvido, mas em compensação, aqueles homens que tinham Jesus, que tinham o Filho de Deus na presença física, eles não deram crédito ao que Jesus falava. Lucas 11:31, a parte B. E ainda Jesus disse para eles: e eis aqui está quem é maior do que Salomão. É interessante se pararmos para pensar. Nicodemos, ele era um príncipe, mas ele era um fariseu e ele ficava entre esses fariseus. E esse Nicodemos, ele reconhecia que Jesus, ele era vindo de Deus. João capítulo 3, verso 1 e verso 2. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com eles. Mas aquelas pessoas, elas eram endurecidas, elas eram obstinadas pela tradição e elas não quiseram abrir mão da tradição delas. Mas a gente para um pouquinho para pensar. Nós vimos que Nicodemos, ele reconheceu que Jesus era vindo de Deus, e nós vemos que Pedro, ele reconhece também quem é Jesus. Mateus capítulo 16, verso 16, e Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Olha o reconhecimento de Pedro para Jesus: tu és o Filho do Deus vivo. Os discípulos que andavam com Jesus, eles também reconheciam quem era Jesus. Mateus capítulo 14, verso 33. Então os que estavam no barco adoraram-no, exclamando: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. E os discípulos falaram daquela maneira porque Jesus, ele deu ordem ao vento, ele deu ordem ao mar para se acalmar quando eles estavam passando e enfrentando uma grande tempestade. Agora, uma coisa muito interessante: certa vez um homem estava na sinagoga e os demônios que estavam nele reconheceram quem era Jesus. E olha, os fariseus, eles estavam presentes. Lucas capítulo 4, verso 33 e verso 34. E estava na sinagoga um homem que tinha o espírito de um demônio imundo e exclamou em alta voz, dizendo: ah, que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste a destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. E aqueles fariseus, eles olharam, ao invés deles aceitarem que o Messias que estava na presença dele não era do jeito que eles queriam, eles simplesmente resolveram negar a Jesus. Sabe o que eles fizeram diante da situação daquele homem? Eles falaram que Jesus expulsava demônios por Beelzebu. Vamos conferir? Mateus capítulo 12, verso 24. Mas os fariseus, ouvindo isto, diziam: este não expulsa os demônios senão por Beelzebu, príncipe dos demônios. Que homens obstinados, que homens cegos! Aqueles homens estavam na presença do Filho de Deus e eles rejeitaram. E se nós vemos na Bíblia, os profetas, eles falaram sobre Jesus. Eu vou citar 4, mas Jesus, ele é visto na Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Vamos pegar o profeta Miqueias, em Miqueias capítulo 5, verso 2. No entanto, tu, Belém Efrata, embora pequena demais para figurar entre os milhares de Judá, sairá de ti para mim aquele que será o governador sobre todo Israel, cujas origens são desde os dias da eternidade. E realmente assim aconteceu. Mas vamos ver também o profeta Jeremias, que está em Jeremias capítulo 23,
verso 5, que diz: E virá uma época, declara Yahvé, em que levantarei da linhagem de Davi um renovo justo, um rei que reinará com sabedoria e fará o que é justo e correto na terra. E Jesus realmente veio da linhagem de Davi. O profeta Isaías, ele mostrou os sinais que o Messias faria, e aqueles homens, eles contemplaram todos esses sinais. Isaías capítulo 61, verso 1 e verso 2, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Eles ouviram e viram Jesus fazendo isso. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. Esse versículo se cumpriu em Jesus, e os fariseus, aqueles homens, eles tinham visto, eles contemplaram isso. Mas tem outro profeta, que foi o último profeta que a Bíblia fala, que se chama João Batista. Enquanto Jesus estava sendo batizado por ele ouviu a voz do nosso Deus falando quem era Jesus. Lucas capítulo 3, verso 22, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corporal como uma pomba, e do céu surgiu uma voz, o nosso Deus falando: Tu és o meu filho amado e em ti me agrado sobremaneira. Olha que tremendo, olha cada experiência que tiveram e que puderam conferir, constatar que Jesus era o Messias, mas que Jesus, ele veio segundo as profecias que estavam na palavra de Deus. As pessoas, elas criaram uma expectativa como viria o Messias, mas não foi uma expectativa que eles criaram dentro das profecias bíblicas. Aqueles homens, eles não queriam saber realmente quem era Jesus, mesmo eles vendo todos os sinais, milagres e maravilhas que Jesus, ele fez no meio deles. Mas em compensação, a rainha de Sabá, quando ela ouviu sobre a sabedoria de Salomão, o que ela fez? Ela foi conferir e ela deu presentes a ele. Nós vemos mais uma vez em 2 Crônicas capítulo 9, verso 1, que a rainha de Sabá ouviu falar da fama de Salomão e ela veio a Jerusalém para pôr à prova a sabedoria de Salomão por meio de seus enigmas. Ela chegou acompanhada de uma grande comitiva e muitos presentes caros, camelos carregados de especiarias e essências aromáticas, muito ouro e pedras preciosas. Assim que se reuniu com Salomão, inquiriu-lhe sobre todos os assuntos que desejava. A rainha de Sabá, ao ouvir falar sobre a sabedoria de Salomão, ela tomou uma decisão e não mediu esforços para conferir o que ela estava ouvindo. Ela comprovou, ela ficou maravilhada, como a Bíblia fala, ficou fora de si, e ela creu em Deus, o Deus Todo-Poderoso, e reconheceu o amor de Deus pelo povo de Israel. Em compensação, aqueles homens, ouvindo o próprio Filho de Deus, que era maior que Salomão, eles rejeitaram, desprezaram e não honraram o nosso Mestre. A Bíblia fala que eles se tornaram inimigo de Cristo, rejeitando ao próprio Deus. 1 João capítulo 2, verso 22, quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Messias? Este é o inimigo de Cristo, aquele que rejeita tanto o Pai quanto ao Filho. E eu vou concluir com João capítulo 3, verso 36. Quem crê no Filho de Deus tem a vida eterna. Aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Louvado seja Deus, que possamos entender, que possamos aceitar e que possamos buscar cada vez mais e mais
conhecimento na palavra de Deus, dentro da Bíblia Sagrada, a respeito de quem é o nosso Jesus, o Filho do Deus Altíssimo. Que o nosso bondoso Mestre Jesus te abençoe grandemente e até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.